Pois bem, galera, aquela aula anterior que nós fechamos ainda há pouco falava de quê? Falava de porcentagem e principalmente fator de atualização. Agora nós vamos utilizar um outro conceito muito importante nessa aula, que é a ideia de juros. Juros. Quando você estuda juros e você pega o livro, aparecem dois tipos de juros: os juros simples e os juros compostos. Vale ressaltar que alguns autores não gostam dessa subdivisão, eles só chamam de juros. Só que nós, professores do ensino básico, nós costumamos fazer essa distinção porque o juro simples usa uma ferramenta matemática mais simples e o juro composto usa uma ferramenta matemática que é a progressão, a exponencial e por vezes até um logaritmo que o aluno do nono ano ainda não está habituado. Então, portanto, o material do SAIS, e eu também acho correta a atitude deles, utiliza essa divisão, beleza? Então nós vamos falar apenas dos juros simples, que tem como pré-requisitos, está aqui, ó, o capital, a taxa e o tempo. Mas afinal de contas, o que é os juros? Antes de ir para o aspecto matemático da coisa, é só você imaginar o seguinte: imagina uma loja, uma sapataria, tem produtos, meias, sapatos, cintos para vender. A pergunta que eu te faço é muito simples: o que o banco tem para te vender? O banco tem para te vender dinheiro, crédito. E para isso, quando você vende alguma coisa, você vai ter lucro. E onde é que está o lucro do banco? O lucro do banco está nos juros embutidos que ele cobra ao te emprestar dinheiro. Claro que existem outros serviços, mas eu vou me concentrar na ideia de que o banco ganha dinheiro te emprestando dinheiro, te vendendo dinheiro. Então, o que acontece? Para o banco te emprestar dinheiro, ele vai ter que ganhar alguma coisa sobre esse valor. E aí vai depender do quê? 3 aspectos. Primeiro, o capital, a quantia que ele vai te emprestar. Quanto mais dinheiro ele te empresta, mais de lucro ele tem, ou seja, mais juros serão cobrados. Qual é a taxa? Existem diferentes taxas. Existe, por exemplo, a taxa da casa própria, em que você vai pagar lá em 20, 30 anos. É um valor, a taxa é pequenininha, porém o tempo de pagamento é longo. Tem uma taxa, por exemplo, para financiar carro. O carro você paga em menos tempo, então a taxa é um pouco maior, entendeu? Então, capital é o valor que ele vai lhe emprestar. A taxa é a porcentagem que ele vai cobrar sobre o dinheiro que ele acaba de lhe emprestar. E o tempo, a quantidade necessária de parcelas, o prazo que ele vai esperar que você devolva para ele. Então é muito simples. O capital sempre vai ser reconhecido como uma quantia em dinheiro. A taxa sempre vai ser um número associado a uma porcentagem. E o tempo sempre vai ser alguma coisa tipo ano, mês, pode ser trimestre, semestre, dia e por aí vai. Então eu posso ter essas 3 variáveis que compõem o meu juros simples. Tranquilo, galera? Como é que eu vou utilizar tudo isso? Eu vou utilizar uma forma matemática que você pode montar, às vezes, até através de uma regra de 3 ou de uma simples razão. E tem 2 variáveis. Quais são? Eu posso calcular os juros da seguinte maneira. Eu pego o capital, multiplico pela taxa, multiplico pelo tempo e divido por 100. Está aqui, ó, uma maneira clássica de você calcular os juros. Então fica CIT sobre 100, sem nenhum problema. Você pode também encontrar alguns autores que eles preferem essa fórmula aqui, ó. Juros é apenas CIT. Ele não tem o 100%. Qual é a diferença, Zé? Simples. Que aqui você vai poder utilizar a taxa na sua forma percentual. Então, digamos que você tenha uma taxa de 20%. Te concentra só na taxa, esquece o resto. Se você for utilizar essa fórmula, você pega o 20% e coloca aqui direto. Se você tiver 20% e quiser utilizar esta fórmula aqui, onde não tem o 100%,
Você não pode fazer isso, você tem que transformar esse valor para a taxa percentual em forma decimal, ou seja, você vai pegar esse valor e dividir por 100, que é o 0,2. Aí esse valor aqui você substitui aqui, ó. Assim como esse você iria substituir aqui. Então, essas são as duas variáveis da fórmula. Eu posso usar CIT sobre 100 se a minha taxa estiver em porcentagem, eu posso usar simplesmente CIT se a minha taxa estiver em decimal. Então, essa é a estrutura que eu utilizo para calcular os juros. Agora, deixa eu te colocar uma situação que, quando a gente fala de matemática financeira, aparecem vários termos que às vezes você não está muito habituado a esses termos. São termos mais técnicos. Na aula passada, eu falei para ti a diferença entre varejo e atacado. Então, galera, eu quero falar para ti sobre liquidez. O que é liquidez? Liquidez aparece em alguns exercícios no material do SAIS e é muito fácil. É a capacidade que eu tenho de transformar alguma coisa em dinheiro. Vamos lá, vamos ver como é que acontece. Vamos imaginar que uma família está passando por uma dificuldade. Alguém ficou muito doente e precisa de uma cirurgia urgente. A família precisa fazer dinheiro para pagar a cirurgia. A família tem duas opções. A família pode vender o carro ou a família pode vender a casa. A pergunta que eu te faço é: quem é que tem maior liquidez? O que é mais fácil vender? Um carro ou uma casa? O carro. Se o carro é mais fácil de vender, então significa que ele tem maior liquidez. Aquilo que você vende com mais facilidade é produtos de alta liquidez. Por exemplo, você vai numa sapataria. A sapataria, os produtos da sapataria têm uma liquidez muito rápida de giro. É o que a gente chama de giro rápido na economia. E tem outros produtos, tem lojas, por exemplo, uma loja de trator. É todo dia que a loja de trator vende um trator? Não, é complicado. Então, o produto eu tenho comércios com produtos de alta liquidez, eu tenho comércios com produtos de baixa liquidez. Só que isso automaticamente você vai perceber que nos exercícios você vai ter que ter um pouquinho dessa sacada de saber quando é que eu transformo algo em dinheiro. Aí vai aparecer o termo liquidez, tá bom, galera? Agora vamos fazer um exemplo de como é que a gente calcula juros simples.